que lá vem spoiler. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos. Olha, vocês sabem que a gente roda o mundo do entretenimento para trazer para vocês relatos do que tem acontecido de interessante por aí e assim, quem sabe, né, ajudar vocês a darem uma relaxadinha nesses tempos complicados de isolamento e pandemia aí. Pois hoje a gente volta para um distante 1870, quando as garotinhas loirinhas do deserto estavam impossíveis. Meu nome é Renato Sansão e eu pergunto aqui para o meu querido oráculo da sétima arte, Rodrigo Cunha. Cunha, quem nunca amarrou uma criança travessa, cara? Poxa, Sansa, quem nunca, né, cara? Eu, por exemplo, eu amarro a minha toda vez que eu levo ela pra passear, cara. O nome dela é Missy, a vira-lata mais feliz desse mundão. E, cara, vou te falar, a gente não tem problema de comunicação, não. Inclusive, a gente aprendeu a se comunicar ainda mais rápido que o Capitão Kid e a Johanna. E olha, cara, quem tá aqui para se comunicar também, né, dando aquela batidinha com o chapéu na bota é ele, Marcos Benedito, nosso Marcudo. Marcudo, carroça velha é que faz viagem boa? Fala, pessoal. Olha, aquela carroça do Capitão Kid parece quase uma casa puxada a cavalo, né? Então, aquela tá boa, sim. Cara, olha, agora que a tempestade de areia clareou, dá pra ver que temos aqui hoje uma convidada mais do que especial, Rafaela Gomes, a rainha dos festivais cinematográficos. Rafinha, o que é mais fácil, comer sopa de colher ou transformar moedinhas em munição de carabina? Olha, eu acho que comer sopa com colher tá mais difícil, viu? Porque colocar a moeda ali e transformar em bala, nunca vi uma ideia tão genial, tão rápida assim, gente, olha. Muito bem, minha gente. Olha, dentro de instantes a gente está aqui de volta para falar de News of the World, também conhecido como Relatos do Mundo, a mais nova estreia da Netflix, que, olha, pode pintar no próximo Oscar. Até já! She's something in between. Ladies and gentlemen, these are stories of men and women very much like you, waiting for better days to come. You can't have her! And I'm taking her home! Muito bem, meus queridos. Olha, Relatos do Mundo é a nova parceria de dois artistas com muito tempo de estrada, né? O diretor britânico Paul Greengrass, o famoso Paulinho Grama Verde, que comandou 3 filmes da série Bourne, Voo United de 93 e Capitão Phillips, né? E também o nosso querido Tom Hanks, que, olha, aqui entre nós nem precisa de apresentação. E vale lembrar que o último encontro dos dois aconteceu justamente em Capitão Phillips, lá em 2013. Aqui em Relatos do Mundo, que é distribuído mundialmente pela Netflix, o Tom Hanks, que há uns bons anos vem fazendo aí papel do tiozão bonzinho, bacana, gente boa, ele faz o Capitão Kid. No ano de 1870, ele viaja pelo sul dos Estados Unidos, no pós-guerra civil, parando nas cidades para ler notícias que ele mesmo seleciona dos jornais locais, enquanto as pessoas ouvem e às vezes levantam a mão para interagir. Olha, qualquer semelhança com o aplicativo Clubhouse é mera coincidência, tá? E lá vai Tom Hanks lendo as notícias nas cidadezinhas, né? Até que no meio de uma das viagens, ele se debara com uma garotinha loira, com uma carinha de alemã, mas que fala a língua dos índios, né? Descobrimos que seus pais morreram e ela deve ser entregue aos tios e a missão acaba ficando com quem? É claro, com o Capitão Kid. Gente, bacana a gente lembrar aqui que o filme é baseado num livro escrito por Paulette Jill, que gira em torno do relacionamento do Capitão Kid, né, do Tom Hanks, com a garotinha Johanna, interpretada pela jovem e talentosíssima Helena Zangel, que vem aparecendo em tudo quanto é lista de premiação aí para atriz coadjuvante na temporada 21. E a gente, inclusive, né, já falou dela por aqui no episódio 92, no filmaço alemão Transtorno Explosivo. Mas aí, meu querido Cunha, todo esse talento tá trazendo boas notas pro filme? Olha, Sancinha, dá pra dizer que por enquanto o resultado é variado, hein? Lá no IMDb, por exemplo, o filme ele tá com 6.9, nota que segue variando bastante, né, nos últimos momentos. No Metacritic ele tá com 6.5 do público, mas, né, ele vai melhor aí com a crítica e tá com 73. Lá no Letterboxd, eu acho engraçado, né? O Letterboxd, toda vez que a gente fala aqui, ele tá sempre entre nota 2, nota 3, e é muito difícil chegar no 4. E esse aqui tá com 3.3 de 5. É muito raro a gente ver uma produção lá com uma nota muito alta no Letterboxd. Já no Rotten Tomatoes, parece que é exatamente o contrário, né, cara? Os filmes atingem aqui uma recepção, né? Parece bem mais fácil, né? Especialmente em relação à crítica, né? Não é o que acontece sempre em relação à audiência. Mas no caso aqui de Relatos do Mundo, o filme está indo muito bem com 89%
aqui da audiência, né? A nota, 89% da audiência e 88% da crítica. Então, Relatos do Mundo é um daqueles filmes, né, que se a gente for olhar em relação à técnica, atores escalados, trilha sonora, temática, é um daqueles filmes que ticam vários dos itens que levam uma produção a ser cotada para o Oscar, né? Mas, na opinião de vocês, gente, merece? O que vocês acharam desse western ou desse faroeste? Olha, eu particularmente gostei muito do filme, achei um filme muito simbólico sobre pertencimento, sobre raízes e sobre família. É um filme que se passa logo após o fim da Guerra Civil, que é a Guerra de Secessão, né? Guerra Norte-Americana, que foi um momento muito emblemático para a história americana, né? Porque envolve também toda a escravidão dos negros e tal, então é também um período muito de transição. E eu gostei muito desse background da transição histórica para falar também sobre transição na vida desses dois personagens. Não acho que tem apelo, porque a gente tem um ano muito rico, tanto em atuações como em qualidade técnica, e eu acho que não tem espaço para esse filme tentar uma brechazinha ali, não. Mas, como a temporada de premiações também tem sempre muitos azarões aí que ganham destaque, né? Tudo é possível. Eu acho que o filme tem mesmo aquela cara de filme de Oscar, né? Tem um diretor e principalmente um protagonista que é super bem quisto pela academia. Como o Sansa lembrou lá em cima, a parceria dele já foi indicada melhor filme, né? Com o Capitão Phillips. É uma produção meio épica, a recriação de época é boa, a fotografia também tem uma certa grandiosidade no filme, né? E, como a Rafa falou, o filme trata de temas políticos, então realmente tem todos esses Oscar baits lá. E principalmente, eu acho que o que eu acho legal no filme é como ele constrói a relação entre os dois personagens. Eu acho que isso é bem feito. Mas no resto, acho que o filme é mal resolvido. Acho que ele começa muitas coisas e acaba deixando pelo caminho. E o roteiro também tem umas coisas que são difíceis de engolir. Aliás, acho que até podia ser um filme do Spielberg, né? Porque chega uma hora que ele entra num sentimentalismo que é típico do Spielberg lá no terceiro ato. Enfim, deve estar no Oscar, mas tem filme que merece muito mais mesmo. Quando eu vi que esse filme ele seria escrito e dirigido pelo Paul Greengrass, aí, eu não imaginava, né, que a gente teria aqui um faroeste nesses moldes tradicionais aí do gênero, né? Contando com montagem lenta, sem aquele imediatismo visceral que a gente está acostumado, né, do Greengrass, e aquela câmera sempre muito agitada, aquela coisa frenética. Mas é exatamente o que a gente tem aqui, né, um faroeste tradicional. Muito embora, né, a gente não possa equiparar aos grandes clássicos aqui do gênero, né, e eu trago até aqui o Bravura Indômita, né, em relação à comparação mais próxima, aí, em relação à narrativa, especialmente, tanto de 69, né, com Joe Wayne, quanto a refilmagem aí dos irmãos Coen, com Jeff Bridges, ali em 2010, eu acho que News of the World ele é inferior em relação a estofo, né, quando a gente faz essa comparação. Mas em relação à parte técnica, eu acho que, no mínimo, né, é o que se espera de um filme de faroeste, é realmente ali um trabalho incrível de fotografia, né? Especialmente porque é um gênero que ele favorece muito tomadas abertas, né? É muito o que a gente tem aqui. Mas em relação a premiações, eu acho que, forçando bastante, talvez a gente tenha alguma coisa em relação à parte técnica. Mas eu acho que ainda assim não vai. Cara, tem uma palavra que eu gosto muito, que é formulaico, cara. Pra mim é um filme formulaico, né? Você tem os atos muito bem definidinhos ali, você consegue prever a próxima cena com muita facilidade. Eu gosto muito do Paul Greengrass, cara, acho ele um baita diretor. Eu gosto dos movimentos de câmera, da urgência que ele traz na trilogia Bourne, principalmente no Ultimato Bourne, no Voo United de 93, né? Green Zone, Capitão Phillips, sabe? 22 July. Ele é um diretor muito bom para cenas de ação, né? E eu achei as cenas de ação desse filme devagares e até levemente monótonas para a capacidade que esse diretor tem, né? Ele consegue trazer alguma tensão, a química entre os dois personagens principais acontece na tela, e é muito legal a gente ver uma atriz tão jovem quanto a Helena Zengel crescendo, tendo uma porta aberta em Hollywood, né? Mesmo com praticamente nenhuma fala ao longo do filme inteiro. Esse é um filme que eu acho que é divisível, um pouco controverso, mas que poderia ser muito mais interessante, cara, até pelo valor de produção que a gente tem aqui e por ter Tom Hanks, né? Eu acho que o Tom Hanks, a gente fala tanto às vezes aí de piloto automático, esse personagem tiozão, do bem, boas vibes que o Tom Hanks tem feito aí nos quase últimos 20 anos, pra mim, cara, é um copia e cola digno da escola Selton Mello de atuação. Nossa, reduziu o nosso Tom Hanks aqui, o nosso cristalzinho, gente. Nossa
Pegou pesado, hein, Sansão? Cara, eu concordo que ele entrou meio que num typecast aí, né, num certo estereótipo nos seus filmes, mas eu encaro isso mais como algo da personalidade do Tom Hanks. Eu acho que ele tem escolhido fazer papéis dessa natureza. É uma coisa que é mais opção dele mesmo. Até porque a gente sabe que ele tem autonomia em Hollywood para fazer o que ele quiser, né? Mas eu acho que é muito mais da personalidade do ator mesmo em querer fazer papéis dessa natureza. E eu, particularmente, eu gosto muito de vê-lo dessa forma. E como ele se tornou também... isso fez com que, ao longo dos anos, ele se transformasse no queridinho da América, né? Então, acho que talvez ainda tenha um pouco dessa questão dele corresponder nos seus papéis, sempre sendo aquele cara que, no final das contas, é uma figura inspiradora e que serve de modelo para os outros, né? É raro a gente ter atores, né, homens como modelos a serem seguidos, a gente sempre tem essa cobrança nas atrizes, que é uma coisa que se fala muito em Hollywood há muito tempo, e ele é um ator que eu consigo visualizar isso de forma muito nítida. Ele é aquele cara que sente que também tem uma certa responsabilidade social por meio do trabalho dele. Tecnicamente, Relatos do Mundo é um filme interessante, né? A gente tem uma fotografia que pontua bem o que acontece, as locações do deserto no sul dos Estados Unidos são bem bonitas, e o Paul Greengrass inclui quase toda a cartilha de filmes de Velho Oeste, né? De perseguição com cavalos até tiroteios. Eu lembro que na nossa conversa sobre o Mank, a gente comentou que tecnicamente o filme é bem bom, mas isso não contribui muito com a narrativa. E aqui, vocês acham que essa parte técnica, essa recriação de época, realmente ajuda a contar a história? Ajuda muito, Marcão, ajuda demais, cara. Aliás, a parte técnica desse filme é o ponto mais alto do filme, na minha opinião, e se ele for aparecer no Oscar, acredito que seja pela parte técnica, que é fantástica, cara. Trilha sonora, fotografia, edição também muito bem feitinha, e as atuações, né? Tem gente falando que possivelmente esse ano a gente vai ter um Oscar com 10 filmes na categoria principal de melhor filme. E que esse filme que a gente tá falando aqui, né, Relatos do Mundo, estaria entre os 10 ali, entre a 9ª e a 10ª vaga. Eu não sei se procede, mas a Rafa, que é a nossa rainha dos festivais, deve ter mais informações. Você acha que chega lá, Rafinha? Relatos do Mundo é um filme lindamente executado em termos técnicos, mas a gente tem que olhar todo o conjunto da obra, né? Que é toda a densidade da produção, essa questão tanto a questão do roteiro, como também a questão das atuações. Eu gostei demais do filme, mas eu não acho que ele mereça uma vaga na categoria de melhor filme, porque tem muito filme bom, sim, para colocar 10 filmes nessa categoria. Isso, com certeza, com a maior facilidade. Mas a verdade, Cunha, a gente que acompanha bastante Oscar aqui também, é que todo ano, entre os 9 ou entre os 10, tem um filme família, né? Muita gente tá dizendo que o filme família desse ano é Soul, mas quem sabe não seja aí Relatos do Mundo, até por essa parte técnica que o Marcão trouxe pra gente, né? Realmente a parte técnica, eu acho que é o que a gente mais tem aí e pode colocar ele na pista aí, né? Mas eu acho que ainda vem aí algumas produções antes, né? E aí entrando, né, nessa questão da parte técnica aí, a favor da narrativa, né? Esse filme ele tem muito aquela pegada de narrativa episódica, né? Você tem a jornada de um ponto A até o ponto B, né? A gente fica aguardando o que vai acontecer depois do encontro ali com bandidos na estrada, depois chega um acidente com a carruagem, depois um diálogo ali entre os protagonistas, mais um conflito na sequência e assim por diante. Ele depende muito disso, né, para desenrolar o roteiro dele. E aí, eu não vejo uma ligação tão forte, né, da parte técnica com relação a isso. Eu vejo a parte técnica mesmo, a fotografia, tudo isso como um background muito, muito belo, né, mas eu não vejo essa intimidade. Porém, existe uma cena aí de gosto bastante duvidoso, pelo menos para mim, né, que eu acho que vocês também a consideram dessa forma, que é a cena da tempestade de areia. Ali, né, temos um verdadeiro ex-máquina, né, para resolver a questão do transporte deles, né, que eles tinham perdido os cavalos no acidente ali da carruagem, né? Então, como é que aquele povo, né, surgiu do nada, em questão de segundos, tudo ali foi resolvido muito rápido, e sim, ali a gente teve, né, uma influência muito grande da técnica, né, do efeito
ali causado pela tempestade de areia, que influenciou muito naquela narrativa. Só que negativamente, né? Não foi interessante aquilo ali. Eu falo muito nessa relação de técnica e narrativa em relação a filmes de faroeste, porque é uma coisa que acontece com muita frequência, né? Quando você assiste os clássicos, o tempo inteiro é chuva, aquelas tempestades, uma árvore caindo, né? Então você tem toda a parte técnica, o cenário, o ambiente influenciando muito na narrativa. E eu não vi essa relação íntima com o Bravura Indômita, Cunha, que você citou aqui no começo, faz muito bem isso, né? De trazer a parte técnica a favor da narrativa, inclusive naquela sequência final que eu acho maravilhosa. Um abraço aí também pro Jeff Bridges. Muito bem lembrado. E bem lembrado também essa cena da tempestade de areia, que realmente é um negócio fantástico, viu? Mas eu queria dar um destaque aqui para a fotografia do Dariusz Wolski, que o Cunha já tinha citado lá em cima, que é um cara bem experiente. Eu acho muito legal como ele faz o contraste entre claro e escuro, né? Sendo que o claro vem do fogo e do dourado. E é legal o momento que o Capitão Kidd decide levar a Joanna, que ele estava na casa daqueles amigos dele, ela tentou fugir. Dentro da casa tem um dourado muito forte, né? Que é um momento de virada do filme, um dourado muito forte. Achei muito legal. Ou então a questão do fogo, quando ele chega na cidade, onde ele é obrigado a ler as notícias, lá o ambiente é mais inflamável, então tem muito mais fogo que nas outras cidades. Eu achei muito bem bolado. E o filme tem muitas tomadas aéreas também, né, que mostram como aquele lugar é bonito, ajuda a mostrar como os personagens são pequenos diante daquela vastidão do deserto. E tem dois momentos principalmente. Um é quando eles perdem a carroça e os cavalos, eles têm que atravessar uma parte a pé. Inclusive, tem uma transição do dia para a noite que é bem legal ali. E quando eles estão fugindo daqueles caras que querem levar a Joanna embora, a câmera vem de cima do morro, assim, para mostrar tudo que eles tinham que subir, como que ia ser difícil e tal. Mas o problema é que eu sinto que esses recursos acabam virando muleta, eles são usados à exaustão e acabam cansando um pouquinho também. Isso que o Marcos falou da fotografia é um dos aspectos que assim mais me fascinou no filme, porque eles realmente souberam usar toda a paisagem desértica dos Estados Unidos para realmente ambientalizar esse faroeste. E assim, hoje a gente já não tem visto mais esse gênero, né, sendo abordado no cinema, né? Houve uma época em Hollywood que a gente tinha o auge do faroeste, que era o gênero mais popular, né, que realmente configurou as telonas durante muito tempo, e hoje a gente já vê que isso se perdeu muito. E eu acho que o filme Relatos do Mundo consegue resgatar um pouco desse fascínio que a gente tinha pelo faroeste lá de John Wayne no passado, de volta para cá, só que de uma maneira um pouco mais familiar, porque realmente é um gênero muito específico que não agrada todo mundo. Não é um gênero que é o gênero da família brasileira, digamos assim. Não é aquele gênero que todo mundo vai querer sentar para assistir. Mas o Tom Hanks tem o apelo necessário para conseguir fazer com que a galera venha a sentar no sofá e assistir esse filme na Netflix. Tanto que a produção se tornou um sucesso grandioso na plataforma de streaming, tá ali no top 10, né? Isso mostra não apenas o apelo que o Tom Hanks tem para conseguir reacender a chama de um gênero que estava realmente desgastado e realmente esquecido no tempo. Ô Rafa, e você citou a Netflix, só para situar a galera aqui também que tá ouvindo a gente, estamos gravando às 8h51 da noite desse domingo, no meio do que seria o carnaval, né? E nesse exato momento, Relatos do Mundo ocupa a 3ª posição no top 10 da Netflix. E pegando carona no que a Rafa trouxe aqui pra gente em relação a todos esses assuntos, né? Relatos do Mundo, ele tenta falar de muitos assuntos importantes, né? A gente tem ali uma rodagem de 1h58. Então, para começar, né, um dos assuntos abordados ali é a segregação dos negros, né? Lá no sul dos Estados Unidos, que até, né, no período, né, que estava com o fim da guerra civil ainda muito latente, né? Então isso fica muito evidente ali em várias cenas. Então essa caracterização, tudo isso é muito bem feito, né? É até quase documental em alguns momentos. E há momentos também onde a gente vê um certo discurso anticapitalista, né? E dá até para a gente fazer ali um paralelo com o presente na premissa do filme. Afinal, o que a gente vê são, né, pessoas recebendo todas as informações por uma única fonte, né? Hoje, se a gente for ver isso aí, o WhatsApp causando aí em todas as timelines. Vocês acham que o filme, dado todo esse contexto aí de backgrounds, de mensagens que ele traz, ele é competente em tratar dessas discussões que ele propõe, ou tudo tá ali meio jogado, meio
para fazer parte de um contexto e o que importa mesmo é a jornada principal. No começo, eu até tinha uma certa expectativa de que essa questão dos relatos do mundo fosse ser tratada de uma forma um pouco mais profunda, sobre a questão do acesso à informação e tal. A gente vê isso um pouquinho tratado mais quando eles acabam sendo interceptados por aquele grupo lá que... Iraf, se eu não me engano, o nome da comunidade. Aí ele vai para lá naquela comunidade, onde o chefão da comunidade o obriga a ler o jornal local, que é um jornal, obviamente, totalmente manipulado e que traz o cara sendo o rei da nação, cometendo ali um genocídio terrível, matando um monte de indígenas, né? E eu acho que esse foi o ponto forte do título mesmo, Relatos do Mundo, que é ali naquele instante que a gente vê o conflito de informações entre você contar a verdade ou você inventar uma notícia a fim de continuar manipulando um povo. Eu acho que acaba rolando um desperdício aí no filme, cara, porque se você vai fazer uma produção tão grandiosa, com um orçamento tão bacana, né, com Tom Hanks, com Paul Greengrass, e você vai basear isso num livro, né, que contava a história, inclusive a autora do livro, ela fala que o trisavô de um amigo dela, que chamava Aloysius Cornelis Kidd, esse cara lia jornais em público, né? Ele fazia performances ali no norte do Texas, lendo os jornais para as pessoas, como a gente vê acontecendo ali no filme, né? E eu acho muito legal o começo do filme, quando isso acontece de fato, e você vê as reações das pessoas, né? Tem até uma hora que o personagem do Tom Hanks, ele chega ali num vilarejo, digamos assim, e ele vai ler as notícias e os coronéis, estou fazendo aspas no ar aqui, do vilarejo, querem que ele leia outra notícia, né? Você vai ler as nossas notícias, você vai falar o que eu quero que você fale, e não o que você considera que é notícia, né? Então eu acho que esse debate, ele entra bem no começo do filme. Ele é retomado ali por 2 minutinhos, mas ele fica solto e acaba virando só um pano de fundo para essa relação entre a personagem da Helena Zangel com a personagem do Tom Hanks. Então, eu acho que dava para tirar mais, dava para espremer melhor esse limão aí, né, Marcão? Tô com você, Sanso. Eu acho que o filme não é competente em explorar os assuntos que ele propõe. Eu tenho a sensação de que eles jogaram lá os temas para que eles sentiam que eles precisam dar uma profundidade, precisavam preencher aquela história entre os dois, e aí acaba ficando tudo muito superficial, né? A questão racial é só polvilhada em alguns momentos, eu acho. O Capitão Kidd encontra aquele escravo lá enforcado no começo, ele até enterra o cara, mas não sai muito daquilo, né? Essa parte do herói revolucionário, entre aspas, eu acho difícil de engolir, porque ele chega lá num lugar desconhecido, um cara que ninguém nunca viu, com 3 minutos de fala, ele já muda todo o sistema do lugar, sabe? Eu acho muito complicado. Mas essa relação com a premissa do filme, com a realidade, com a questão do WhatsApp, que o Pinha sentou, eu acho que é muito interessante. Eu estava até assistindo um vídeo do Atila esses dias, o Atila, o biólogo que fala muito sobre pandemia, mas ele fala sobre muitas outras coisas no canal dele, é muito interessante. E ele estava falando como o WhatsApp e o Facebook, eles são oferecidos de graça por quase todas as operadoras, mas qualquer outra informação fora deles não é. Então, o que muitas pessoas têm acesso aquilo lá vira a internet delas, né? Então, o que uma pessoa fala lá vira a realidade para muita gente. E é mais ou menos o que acontece no filme, né? Parece que ninguém lê jornal. O jornal está disponível lá nas cidades, mas parece que as pessoas só têm acesso às notícias quando o Capitão Kidd vai lá ler. E o Capitão Kidd é uma pessoa que age com bondade, né? Então, ele escolhe notícias boas ou engraçadas, ele vai por esse lado. Mas não precisava de muito para inflamar mais ainda aquele povo que já estava, né, com tudo latente naquele momento da história, né? E de fato, né, gente, eu acho que o elemento aí da leitura de notícias, ele é bem interessante, né? Eu desconhecia, né, sobre a forma como isso acontecia, por exemplo. Então achei muito, muito interessante e gostaria de ter visto mais, especialmente por ser o nome do filme. Quando eu vi News of the World, o título do filme, assim, o que vai ser essa história? Né? Notícias do mundo, beleza, é um filme voltado à imprensa, o que é? Mas a gente consegue até fazer esse paralelo em relação à imprensa, né? Interessante a gente ver o Capitão Kidd, né, viajando ali de cidade a cidade, dando essas notícias, e muitas vezes ele dá foco até nas boas notícias, e dá até para a gente ali, de uma certa forma, perceber a origem da profissão do radialista, né, que fazia muito isso, até do âncora de TV,
né? Então você vê um pouquinho disso. O que eu preferiria nesse caso é um foco maior, por exemplo, além do foco nas notícias, também nas dificuldades da jornada. Uma coisa que não funciona para mim, por exemplo, é que eles passaram ali semanas, né, durante toda aquela travessia, e tudo que a gente vê são alguns momentos de descanso, poucos conflitos, né? Teria sido interessante ver, por exemplo, um foco mais extenso ali, né, é um caminho do ponto A até o ponto B, mas com várias paradas, várias dificuldades. Mas tudo bem, né? A gente está falando aqui de uma adaptação de um livro, e muitas vezes fica complicado se abrir mão de uma narrativa em prol de outra. Se você tira toda essa contextualização de fundo, você está mudando completamente a obra, né? Mas para mim complica um pouco, especialmente quando você pega alguns clássicos aí de faroeste e você vê essa jornada muito bem feita de um ponto A até o ponto B, porque o cara justamente escolheu traçar essa jornada e contextualizando com alguns acontecimentos, mas não faz, parece, com a obrigação de colocar farofa no frango, sabe? De causar um enxerto. O cara tá ali, de fato, para fazer um filme funcionar. E aqui ele funciona em alguns momentos dessa jornada. Mas, cara, ele fica... beleza, eu vou trazer esse contexto, agora eu vou trazer um pouquinho desse outro, mas o que você quer? Ô, Cunha, quando você trouxe a metáfora do frango, a Rafa fez uma careta aqui, cara, que eu acho que ela não gostou, não. Cara, pra mim é exatamente isso, sabe? Traduz de uma maneira muito clara, meu. Eu acho que ela não concorda com você. Vai lá, Rafa. Olha, aí. Eu não concordo. Para mim é uma história sobre transição, sobre duas pessoas que estão numa fase de transição pessoal, porque ele perdeu a esposa e a Johanna perdeu a família dela pela segunda vez, família entre aspas também, e agora os dois nessa fase de transição, onde eles estão totalmente desalojados, sem família, sem vínculo familiar nenhum, eles se encontram um no outro. Então eu entendo que, no final das contas, a cura de ambas as feridas dos personagens se encontra dentro do relacionamento entre eles. Então, para mim, faz sentido ele voltar até ela depois que ele faz as pazes com o passado dele, porque é justamente ele se abrindo para um relacionamento. Eu tenho uma birra, mas é com roteiros metódicos demais. Sabe essa coisa, ser isso, aquilo, sabe? Então isso me incomoda um pouco, especialmente quando você tem um filme com Tom Hanks. E aí você sabe que ele vai seguir exatamente aquela cartilha e não vai te surpreender de jeito nenhum, sabe? E é o que acontece aqui, né? Quando você traz esses clássicos faroestes, porra, cara, é difícil você prever o que vai acontecer, né? Há muita surpresa ali, os roteiros estão o tempo inteiro. Tudo, se tem uma coisa que eles não são, é metódico, sabe? Ele não segue a obviedade, né? E esse filme ele é muito óbvio, né? Então, de novo, até voltando à história ali dos subtextos, né? Ele traz isso de uma maneira para ter um enxerto ali mesmo na narrativa, e aí poder dar esses checks. Beleza, fiz isso, fiz aquilo, sabe? E isso me incomoda um pouco, é basicamente isso. Olha, depois da Rafinha separar o frango da farofa, eu queria dizer para vocês que eu tô encantado, gente, com o trabalho da Helena Zangel, desde que eu conheci ela lá no Transtorno Explosivo, né, System Crasher, que falamos aqui nesse podcast na segunda metade de 2020. Daí o papel que ela faz nesse filme, até lembra um pouquinho o papel que ela fez no outro, como eu disse aqui anteriormente, mas ainda assim é de altíssimo nível, né, e de fato ela merece aí os elogios que ela vem recebendo. Já o Capitão Kidd, pra mim, funcionaria melhor, gente, com Jeff Bridges de volta, por que não? Talvez até com Sam Rockwell, e eu quero dizer aqui que eu sou uma pessoa que coloca o Sam Rockwell em qualquer papel, porque eu adoro esse ator, e eu acho que ele traria uma dubiedade um pouquinho melhor pro filme, né? Porque é o que o Cunha falou. Filme com Tom Hanks, a gente já sabe como ele vai caminhar até um final, desde Forrest Gump, gente, desculpa, mas é assim. Mas voltando aqui, gente, a Tom Hanks e Helena Zangel, vocês acham que algum dos dois pode aí pintar no Oscar, pelo menos como indicados? Primeiro eu vou concordar com o Sansa na questão do Jeff Bridges. Eu acho que isso tem a ver com um dos problemas do filme, né? A Rafa estava falando como o personagem do Capitão Kidd é um cara amargurado pela guerra e tudo mais. Só que não é isso que a feição do Tom Hanks passa pra gente durante o filme. Só depois, lá no final do filme, na conversa com aquele amigo de infância, que a gente vai descobrir que tudo isso aconteceu com ele, que ele tá profundamente marcado pela guerra, que ele fez coisas que ele se arrependeu. Só naquele final.
E se fosse um cara como o Jeff Bridges, ele carregaria isso bem melhor no semblante, né? Eu acho que a Helena Zengel está muito bem no filme. O problema é que o roteiro não colabora muito, como a gente já conversou aqui. O Sansa brincou na abertura, eu acho que não faz sentido nenhum uma garota ser incapaz de imitar alguém comer com uma colher, mas minutos depois criar uma munição toda engenhosa, mas é muito rápido, né, essa adaptação dela. Vários momentos que ela acaba entendendo coisas que não faria sentido ela entender, porque ela não fala inglês. Enfim, mas no que cabe a ela, na personalidade, nos trejeitos, ela tá muito bem. Se tiver uma indicação, vai ser para ela. Eu acho que ela tem chances de receber uma indicação, sim, mas eu acho que, assim, a Ellen Burstyn, que tá em Pieces of a Woman, que é outro filme original da Netflix, talvez mereça um pouco mais, viu? Talvez mereça um pouco mais. Eu acho que, assim, se ela ocupar a vaga, ela pode acabar ocupando a vaga que poderia ser entregue para Ellen Burstyn. Eu acho que nesse caso a Ellen merecia mais esse destaque. Até pelo fato também de ser uma atriz um pouco mais velha, e a gente sabe como é que é Hollywood com atrizes mais velhas, né? Eu acho que no filme ela foi bem, eu gostei bastante dela. Eu só senti o meu único ponto com relação a ela, né? E eu acho que não é uma culpa dela, essencialmente, e nem do Tom Hanks. Eu acho que é mais um detalhe de texto mesmo, de roteiro, ou talvez até de montagem. Eu senti uma falta de nuance na relação evolutiva dela durante a jornada ali com o Capitão Kidd, né? Então a gente vai de um ponto onde ela ignora ele completamente, né? Para daqui a pouco ela já está considerando ele como um pai e conversando muito rápido, sabe? Aprendendo as palavras. Logo ela já está falando, gesticulando de uma maneira muito fluida, sendo que eles passaram ali pouquíssimas semanas, né? 2 ou 3 semanas, se não me engano. Então isso me incomodou um pouquinho, né? Agora, tirando isso, acho que a Helena tem uma boa atuação. Eu não vejo aqui que ela teve uma atuação brilhante, né? Até porque, querendo ou não, é um papel confortável, né? Você tem ali o Tom Hanks e ela o tempo inteiro na tela, e é muito fácil você conseguir promover ali, chamar a atenção da audiência, né? E até querer fazer com que as pessoas, acho que foi uma atuação incrível. Eu acho que não é o caso aqui. É uma excelente atuação dela e do Tom Hanks, mas eu não vejo aqui um tom dramático, sabe? Uma entrega que seja o suficiente para render uma indicação, né? Na categoria aí de ator/atriz. O Cunha, entre as atuações mirins aí do ano, você prefere a personagem da Helena Zengel aqui em Relatos do Mundo, ou você prefere o menininho lá de Greenland, a destruição final, o último refúgio? Porra, mas aí não dá nem para comparar, né? Não tenho como responder essa. Muito bem, minha gente. Olha, depois dessa conversa super gostosa sobre Relatos do Mundo, quero saber aí, de 0 a 100, quantas poltronas amarelas vocês dão pro filme? Olha, como a gente conversou, o filme tem qualidades técnicas, tem bons atores, a química entre eles funciona, só que tem vários problemas de roteiro que eu acho que prejudicam bastante. Então eu vou dar aqui 69 poltronas amarelas. Eu acho que o filme tem uma fotografia belíssima mesmo, que é apaixonante. Gosto muito da dinâmica dos personagens também. Eu achei que funcionou muito. Confesso que no final do filme eu estava com meus olhos já com lágrimas. E eu acho que, assim, para um faroeste que tem um público mais voltado para a família, para um faroeste mais familiar, acho que a produção acertou muito, mesmo com alguns erros no desenvolvimento do roteiro. A minha nota para o filme é 75 poltronas amarelas. Olha aí, esse filme eu assisti com meu pai aqui em Floripa. Foi um grande prazer, porque ele é um profundo conhecedor do gênero. Ele tem coleção dos filmes de faroeste de todas as épocas aqui. E aí, ao final do filme, eu olhei para ele e perguntei: e aí, pai, você gostou? Aí ele olhou para mim assim: bom, um filme bom. Só que aí ele traz aquele tradicional, né? Putz, não se faz mais faroestes como antigamente. E aí eu peguei essa nota dele, esse bom, que eu pedi para ele, expliquei para ele como funcionava a metodologia aqui no Senta Que Lá Vem Spoiler, e aí ele deu 70 poltronas amarelas. Só que eu resolvi colocar mais 5 poltronas, dado o belíssimo trabalho também de fotografia que me conquistou demais nesse filme. Então eu fecho aí, junto com a Rafa, com 75 poltronas amarelas e bem empoeiradas. Cara, eu vou pegar carona nesse papo super gostoso que o Rodrigo Cunha teve com o oraculão da 7 Arte, seu pai, para dizer que se fazem ainda aí, faroestes como faziam antigamente na própria Netflix. Então eu sugiro aí para vocês
assistirem A Balada de Buster Scruggs, uma sequência de contos aí, faroeste, maravilhosa, dirigida inclusive pelos irmãos Coen, de Bravura Indômita, que a gente também trouxe aqui. Recomendo demais. É um filmaço, ou filmaralhaço. Aqui, gente, para Relatos do Mundo, cara, filme bacana, né? A Rafa falou ali no Malcolm e Marie, e eu não esqueci disso, que era um filme bom, mas que era ruim. É um filme bom, mas é ruim. Aqui eu diria o seguinte, é um filme ruim, mas é bom. Né, como filme família, filme pipoca que o Cunha coloca aí, aquele filme que você vai lá, dá o play e vai fazer uma pipoca, né, vai dar uma varrida na casa, vai ali trocar a fralda da criança que tá chorando, fazer uma papinha, depois você volta, assiste mais um pouquinho e deixa rolando. Filme gostosinho, bem feitinho, pode até pintar no Oscar, por que não? 70 poltronas amarelas. Muito bem, minha gente, ficamos aqui com a média de 72 poltronas amarelas para Relatos do Mundo. Olha, queridos, vou pedir aqui para vocês rapidinho, praticamente um tweet, um motivo de cada um incentivo para quem ainda não viu, ir lá na Netflix, dar o play em Relatos do Mundo. Vamos lá? Vale a pena assistir, é um filme que vai conquistar a família e é um filme que fala também sobre relações familiares, pertencimento e traz o nosso cristalzinho do Tom Hanks, né? Então, se tem o cristalzinho do Tom Hanks, quero ver você deixar de conferir essa produção. A Rafa falou do Tom Hanks, eu falo da Irina Zengel, que tem um futuro legal pela frente, vale observar. Vou dar um RT aqui na Rafa, cara, porque quando eu recebi a notícia que o Tom Hanks pegou Covid, velho, eu dei uma tremida. O Tom Hanks, ele é quase que o presidente do mundo, o queridinho da América e de todos os continentes. Muito bom ver ele com saúde, ver ele bem. Por mais que ele faça papéis meio parecidos aí há mais de 20 anos, dá um conforto. O Cunha tem razão, dá um acalento ver esse homem na tela. E é muito gostoso mesmo, vale a pena pelo Tom Hanks. Poxa, todos esses motivos aí, o belíssimo trabalho de fotografia, né, gente, do polonês Dariusz Wolski. Não é um Roger Dickens lá em Bravura Indômita, mas também não fica muito aquém. E é isso aí, minha gente. Lembramos a vocês que todas as semanas estamos aqui com críticas, resenhas, informações, spoilers fresquinhos sobre os principais filmes e séries dos cinemas e serviços de streaming. E aproveito para convidar você para seguir a gente aí no seu streaming de podcasts favorito e também nas redes sociais. Você encontra a gente facinho pelas iniciais SQLVS de Senta que lá vem spoiler, aproveitando aqui a nossa carruagem andando para dar um abraço nos meus queridos amigos. Obrigado pela presença de vocês. Valeu, meus queridos. Valeu, galera. Mais uma vez, foi um prazer enorme. Valeu, pessoal. Até a próxima. Muito obrigado, Marcão. Muito obrigado, Cunha. Muito obrigado, Rafa, querida. Muito obrigado a você que nos ouviu até essa hora. Um abraço apertado a todos e até a próxima. Tchau.